19 de julho, começam os Jogos Olímpicos Atlanta 96. Nossos atletas estão preparados para conquistar um número histórico de medalhas. Onde estiver o Brasil, lá vai estar a Record. No futebol, vôlei, atletismo, basquete, judô, vôlei de praia, boxe e atismo, natação. Ponto a ponto, vitória a vitória, a Record vai trazer para você todas as emoções da maior festa do século. Competições e flashes ao vivo, cobertura total com satélite e câmeras exclusivas. Jogos Olímpicos Atlanta 96. Na Record, quem ganha é você. O Brasil só empata com a Croácia no amistoso em Manaus. A Juventus derrota o Ajax e fica com o título da Copa dos Campeões. O Fluminense assume a liderança do Campeonato Carioca. Olá, boa tarde. A seleção brasileira não acertou a pontaria e decepcionou a torcida em Manaus, do amistoso contra a Croácia. A Croácia começou assustando o Brasil e fez o primeiro com Rapadjacic, 1-0. O Brasil empatou ainda no primeiro tempo. Sávio fez Brasil 1, Croácia 1, placar final. Hoje a seleção chegou a São Paulo tentando explicar o empate com cara de zebra. O Brasil dominou o jogo todo e perdeu muitas chances de gol. E o resultado, acho que normal, seria uma goleada para o Brasil se tivesse feito os gols que perdeu. Você viu como uma preparação, a equipe procurou fazer o melhor dentro de campo e não conseguimos um resultado melhor. Já está definido o regulamento do Campeonato Brasileiro, que vai ser disputado no segundo semestre. 24 times vão disputar o campeonato, que começa dia 11 de agosto e termina em 15 de dezembro. Na primeira fase, serão 23 rodadas e 8 equipes se classificam para as quartas de final, que terão jogos de ida e volta. As semifinais e finais também vão ser disputadas em 2 jogos. O preço mínimo dos ingressos será R$10. Os estádios terão que ter pelo menos 30 mil lugares durante todo o campeonato. E nas finais, a capacidade mínima sobe para 40 mil lugares. 2 craques que não deixam a bola cair se encontraram ontem em Brasília. O ministro Pelé recebeu Ricardinho, campeão mundial de embaixadas, que foi divulgar os jogos dos deficientes físicos. Antes de encontrar Pelé, o mineiro Ricardo Neves, o Ricardinho das embaixadas, concluiu a maratona de embaixadas que iniciou em Belo Horizonte há 13 dias. Escoltado por homens da Polícia Rodoviária Federal, o atleta esbanjou malabarismos com a bola, mesmo quando alguns motoristas buzinaram. De Belo Horizonte a Brasília, Ricardinho percorreu cerca de 750 quilômetros para divulgar os segundos Jogos Brasileiros para Desportivos, que vão ser realizados no Rio de Janeiro de 11 a 15 de junho. Eles possam demonstrar para a sociedade o que eles são capazes de fazer dentro do esporte. Já na esplanada dos ministérios, Ricardinho encontrou Pelé embaixo de chuva. O encontro foi em alto estilo. O atleta entregou ao ministro a bola que foi usada no último recorde mundial dele, quando fez embaixadas por 21 horas, 2 minutos e 50 segundos. Com a presença garantida pelo técnico Bernardinho na seleção de vôlei que vai para a Olimpíada, Ana Moser voltou a treinar, mas ela ainda tem que manter o trabalho intensivo de fisioterapia. A jogadora Ana Moser vem se recuperando de uma cirurgia no joelho feita em janeiro deste ano. Garra, determinação e pensamento positivo fazem com que a atleta alcance resultados surpreendentes. Ela está praticamente recuperada. Ana Moser passa a maior parte do tempo na sala de musculação, ao lado dos olhos atentos do fisioterapeuta Jorge dos Santos. Só tinha uma maneira de dar certo, quer dizer, fazer a cirurgia da melhor maneira possível e a recuperação desde o primeiro dia, buscando, ao invés de 8 meses, recuperar em 4 meses.
Daqui a pouco, os gols do Campeonato Carioca. E a seguir, o repórter Alexandre Carvalho entrevista o técnico do São Paulo, Muricy Ramalho. E o Palmeiras espera com ansiedade o jogo do próximo domingo. Até já. Campeonato Paulista. Oferecimento. Chuteiras Pênalti. Essa não dá para pendurar. E é do Campeonato Paulista que vamos falar agora. Pensando no futuro, o São Paulo quer vencer o Juventus do Paulistão e se manter na vice-liderança do campeonato e garantir já a vaga na Copa do Brasil do ano que vem. Tem que ser rápido, 2 toques, não errar passes para envolver o adversário, jogadas ensaiadas e um aproveitamento que não é lá essas coisas. Para garantir a vice-liderança no campeonato, precisa mais. No domingo, o São Paulo enfrenta o Juventus, especialista em aprontar travessuras. E molecagem por molecagem, o tricolor pode contar com Fábio Melo. 20 anos, futebol arisco, joga na mesma posição do ídolo Rivelino, meia esquerda. Se um dia ele mesmo será ídolo, ainda é cedo para dizer. Ele sabe que precisa controlar a euforia. Sem problema, isso vai ser a vida inteira e quando jogar mal, o pessoal vai criticar e tem que saber assimilar isso. O repórter Alexandre Carvalho volta daqui a pouquinho do Centro de Treinamento do São Paulo para conversar com o técnico Muricy Ramalho. O Palmeiras só precisa de mais 4 pontos para conquistar o título paulista. Por isso, ninguém quer ficar de fora dos próximos jogos. Se preparar para o jogo do América em São José do Rio Preto, sem se preocupar com Santos e São Paulo. A possibilidade de ser campeão domingo é tida como natural. O técnico Vanderlei Luxemburgo vai poder contar com o zagueiro Sandro, que se recuperou de uma contusão, e o goleiro Veloso, que cumpriu suspensão diante do Botafogo. Tá tão bom jogar no Palmeiras, tão gostoso, que uma que a gente ficou de fora, a gente sente falta. Na partida do último final de semana, o goleiro Marcos entrou e mostrou que a torcida pode confiar. Você estando num time grande, você tem sempre que mostrar algo mais. Voltamos para o São Paulo. Vamos falar agora com o repórter Alexandre Carvalho, que vai conversar um pouco com o atual técnico do São Paulo. Boa tarde, Ale. Boa tarde, Edu. Nós estamos aqui ao lado do técnico Muricy Ramalho, técnico do São Paulo. Ele já sabe que não será o técnico, não estará à frente do São Paulo no Campeonato Brasileiro, mas continua trabalhando duro aqui no CT. Muricy, quais são os planos? Bom, os planos é a sequência do Campeonato Paulista, né? Ainda temos aí esses jogos para cumprir, nós somos profissionais. E preparar, né, a equipe para o outro treinador que vier, né? Ou seja, fazendo experiências para ver qual jogador que possa seguir no São Paulo, né? Por mais que eu sei que eu não vou continuar, né, no cargo, mas eu sou um profissional e tenho que lutar e tenho que mostrar trabalho até o final. Muricy, tudo bem? Agora há pouco nós assistimos a uma reportagem sobre a revelação Fábio Melo. Você acredita, Muricy, que ele é um resultado direto do seu trabalho? Bom, é do meu trabalho, do departamento amador também, que tem grandes treinadores lá, que trabalham muito sério, né? É um trabalho em conjunto, né? O Fábio é um jogador que vem do meu lado já há algum tempo, então eu conheço muito bem e a gente tem que ter cuidado e com certeza esse jogador vai ser muito bom para o São Paulo no futuro. Mas, Muricy, você tem vontade de continuar no São Paulo? Bom, eu sou um profissional, eu fui feito o convite, no momento aceitei, porque é um clube que me dá toda a estrutura para me trabalhar. Claro que a gente, pelo nosso trabalho, a gente percebe um reconhecimento fora do São Paulo, né? Então há muitos convites, então a gente tem que estudar com carinho, porque eu sou um profissional e eu tenho que pensar um pouco em mim também. Tá certo, obrigado, Muricy, boa sorte, ficando no São Paulo ou não ficando no São Paulo. Eu agradeço muito e eu sei que vocês que frequentam o CT sabem que do trabalho que eu tenho aqui no CT e a gente espera, cara, continuar aqui ou em outra parte, sempre com dignidade e com honestidade no trabalho. Obrigado, Muricy. Alexandre Carvalho para o Record nos Esportes. Obrigado, Ale. Boa sorte, Muricy. A seguir, o Flamengo empatou com o Bangu, melhor para o Fluminense, que venceu e assumiu a liderança isolada do Campeonato Carioca. O Corinthians está no interior de São Paulo para se preparar para o jogo contra o Grêmio amanhã. E a Juventus é a campeã da Copa dos Campeões. Nós voltamos daqui a pouco. Campeonato Japonês, exclusivo, Verde Kawasaki e Shimizu S-Pulse.
O verde do técnico Leão e dos brasileiros Bismarck e Donizete, frente a frente com a força do Shimizu de Carlos Alberto Santos. Verde Kawasaki e Shimizu S-Pulse. Campeonato japonês, o torneio onde não existe empate. Neste domingo, 4 da tarde. Apenas um jogo vai ser disputado hoje pelo Campeonato Carioca. O Vasco enfrenta o Volta Redonda às 5 da tarde em Moça Bonita. Ontem, 2 jogos foram realizados. O Fluminense é o líder e olha que o Olaria chegou a dar um susto no tricolor. O Olaria começou aprontando com o gol do veterano Arthurzinho. Renato de cabeça empatou o jogo. Renato de novo, ele fez o segundo do Flu e o 13º dele no campeonato. Pedro Renato empatou o jogo outra vez, 2-2. Bela troca de passes e Rogerinho deixa o Flu tricolor na frente, 3-2. William só desvia a bola e fecha o placar. Final, Olaria 2, Fluminense 4. Sem Romário suspenso e Sávio na seleção, o Flamengo não passou de um empate com o Bangu. O Flamengo começou melhor. Iranildo fez boa jogada e cruzou para Nélio fazer de barriga 1-0. No segundo tempo, o artilheiro Sorato não perdoou e empatou o jogo. O Flamengo marcou o segundo em um lance polêmico. A bola bateu no braço de Nielsen e o juiz Léo Feldman deu pênalti. Amoroso bateu, Flá 2-1. O Bangu empatou numa bobeira do goleiro Roger. Ele errou o chute, Fábio tocou por cobertura. Bangu 2, Flamengo 2, placar final. O Flamengo pode receber hoje uma proposta irresistível da direção do Barcelona. O clube espanhol quer comprar o atacante Sávio, oferecendo como pagamento o passe de Romário, que está no Brasil por empréstimo, e mais 10 milhões de dólares. Se a transação acontecer, Sávio passa a liderar a lista dos jogadores mais caros do mundo, já que o passe que ficaria em torno de 17 milhões de dólares. O Corinthians aposta na garra e no amor da camisa para surpreender o Grêmio amanhã pela Taça Libertadores. O técnico Valdir Espinosa trouxe a equipe do Alvinegro para a região de Atibaia, a 70 quilômetros da capital. Aqui, os atletas saíram da rotina e pensam no Grêmio 24 horas. Ganhar do tricolor dos Pampas é questão de honra. A equipe tem consciência disso, que a única forma da gente sair dessa contradição é bastante trabalho, bastante determinação, e a gente vai em busca disso aí. Uma marcação mais eficiente e até palestra com uma profissional de relações humanas. Esse é o Corinthians tentando surpreender o Grêmio nesse jogo decisivo. Mas a grande dúvida do técnico Valdir Espinosa é com a lateral direita. No último coletivo, o escalado foi Tupanzinho. O treinador ainda não definiu a equipe. A lateral é um dos problemas. A quarta zaga é outro. André Santos está fora. O experiente Henrique é dúvida. Os cruzamentos para Jardel todos conhecem. Para Espinosa, essa é apenas uma das armas usada pela equipe gaúcha. Vai se enfrentar uma grande equipe e há que se ter atenção e sabendo que coletivamente, somando a individualidade que é muito boa de todos, se pode chegar ao triunfo. Acabou o reinado do Ajax. A Juventus de Turim é a nova campeã europeia. O Ajax reagiu e empatou com o Litmanen. Olha a sobra, pode ser! Gol! Litmanen corre! No segundo tempo, a Juve voltou mandando no jogo e poderia até ter decidido no tempo normal se não fosse a boa atuação do goleiro Van der Sar. O atacante Gianluca Vialli perdeu um gol incrível. A Juve continuou pressionando na prorrogação, mas não teve jeito. A decisão acabou indo para os pênaltis. Enquanto os cobradores da Juve faziam a parte deles, brilhava a estrela do goleiro Peruzzi. Ele defendeu a cobrança de Davids e pegou a de Siluí. Para desespero do Olímpico de Roma e decepção dos jogadores do Ajax que tentavam seu quarto título. Agora a Juventus vai esperar pelo vencedor da Libertadores para decidir o Mundial em Tóquio. Mas que bela vitória! O Record nos Esportes de hoje fica por aqui. Uma boa tarde para você. Até amanhã.
Campeonato Paulista, ao vivo, América e Palmeiras. O Verdão vai a Rio Preto, atrás da vitória que o colocará a 1 ponto do título. América e Palmeiras, um jogão decisivo pelo Campeonato Paulista. Neste sábado, 4 da tarde. Atenção, emissoras da Rede Record, para o top de 7 segundos. Boa noite. A manchete esportiva Segundo Tempo está no ar. O esporte tem momentos marcantes em todas as modalidades. O gol de bicicleta no futebol, a enterrada no basquete, o smash no tênis. Todas são jogadas que levam a torcida ao delírio. No golfe não é diferente. A bolinha continua a surpreender a lógica, fascinando o público de todo o mundo. A jogada espetacular ocorreu num torneio dos Estados Unidos. Era uma atacada com alto grau de dificuldade. A bola estava no banco de areia e o próprio jogador não acreditou quando ela rolou mansamente até o buraco. Acompanhe de novo a atacada sensacional. Um campeão de judô vai tentar em Atlanta trazer de novo uma medalha de ouro para o Brasil. Aurélio Miguel conta com a experiência de um vencedor para manter o equilíbrio necessário aos grandes vitoriosos. O campeão de judô Aurélio Miguel continua sendo uma das maiores esperanças brasileiras de medalha em Atlanta. Na terceira Olimpíada de que participa, Aurélio, hoje com 32 anos, tem a maturidade e a experiência dos grandes campeões. O currículo dele é invejável. 6 vezes campeão pan-americano, 2 vezes mundial, medalha de ouro nas Olimpíadas de 88 em Seul. Isso para ficar só nas principais conquistas. Com 95 quilos, o judoca disputa na categoria meio pesado. O treinamento é intenso. Este mês, Aurélio participa de 2 campeonatos na Itália. Tudo para atingir a melhor forma física e fazer a bandeira brasileira outra vez subir mais alto no pódio olímpico de Atlanta. Espero usar toda a experiência nessa parte psicológica, de tática, nesses Jogos Olímpicos e passar também para os atletas que estão disputando sua primeira Olimpíada, para não desconcentrar e não desviar sua atenção dos seus objetivos. Agora o vôlei. A seleção brasileira feminina vem trabalhando duro no Centro de Capacitação Física do Exército, na Urca, zona sul do Rio. Depois de fazerem pela manhã um trabalho de reforço muscular, as jogadoras da seleção brasileira disputaram à tarde um jogo contra uma equipe masculina reforçada de Sandra e Fofão. Os adversários estavam orientados a tentar imitar a formação tática das cubanas, principais adversários das brasileiras na luta pelo ouro olímpico. O técnico Bernardinho, sempre atento, observando todos os detalhes, às vezes parava o treino para corrigir fundamentos e colocações. O treinador quer a equipe ajustada para tentar a terceira conquista do torneio BCV Cup, em Montreux, Suíça, de 11 a 16 de junho, logo depois de disputar 2 amistosos contra a Alemanha. Bernardinho acredita que o torneio na Suíça vai ser uma prévia do que a seleção enfrentará em Atlanta. À parte, Ana Moser, a maior estrela da equipe, continuava trabalhando no esforço de se recuperar da cirurgia no joelho direito e estar pronta para os Jogos Olímpicos. A seleção masculina de vôlei está treinando forte para a Olimpíada, mas sem esquecer a Liga Mundial. Sábado e domingo, o Brasil enfrenta a Argentina em Buenos Aires. Nesses jogos decisivos, o ataque brasileiro será reforçado. O atacante Tandy, medalha de ouro da Olimpíada de Barcelona, reforça a seleção brasileira de vôlei para o jogo contra a Argentina pela Liga Mundial. Ele já se recuperou de uma contusão no joelho e será inscrito na competição no lugar de Kid, que sofreu um estiramento na coxa. O Brasil está em segundo lugar no Grupo A da Liga Mundial. A liderança, por enquanto, é da seleção cubana. No próximo bloco, a cartilha lançada pelo Ministério Público de São Paulo para ajudar a polícia a identificar os crimes dentro e fora dos estádios. Aguarde só um instante. Rede Manchete, você em primeiro lugar. Violência dos croatas.
Parecia combate corpo a corpo. Sobraram faltas. Só no primeiro tempo, 18 contra 5 do Brasil. Mas a má pontaria brasileira também deu o tom do jogo. Só no primeiro tempo, 6 chances. No lance mais incrível, o zagueiro Alexandre Lopes estava praticamente dentro do gol. Os croatas foram mais felizes. Uma chance, um gol. Rapaz. A seleção empatou nos descontos do primeiro tempo num belo lance. O lançamento de Juninho, a matada e o chute de Sávio. Mas o time não aprendeu a lição no segundo tempo e continuou perdendo gols. A trave salvou a Croácia 2 vezes. Primeiro com Rivaldo. E depois com Alexandre Lopes. No rebote, Luizão isolou. O jogo terminou mesmo 1-1. Zagallo gostou das experiências que fez, mas ficou o aviso. É preciso melhorar a pontaria. Veja a seguir. Embora o técnico Zagallo tenha ficado satisfeito com o time, a seleção olímpica do Brasil não passou de um empate com a Croácia ontem à noite no amistoso em Manaus. A Croácia aproveitou a chance e saiu na frente com esse gol de Rapagito, aos 36 minutos do primeiro tempo. 1-0 Croácia. Foi a vez do Brasil pressionar, perder várias oportunidades, até que Sávio conseguiu um empate aos 47 minutos do primeiro tempo. 1-1 o resultado final. O próximo amistoso preparatório para os Jogos Olímpicos de Atlanta será contra o México no dia 26 de junho no Espírito Santo. O Palmeiras pode garantir o título do Campeonato Paulista na próxima partida de sábado contra o América. Mesmo assim, o Verdão treina no mesmo ritmo, sem pensar nos outros times. A ordem é a mesma de sempre, vencer. O goleiro Veloso e o zagueiro Sandro, que não enfrentaram o Botafogo no último domingo, voltam à equipe na partida de sábado contra o América em Rio Preto. A vantagem de 3 pontos sobre o São Paulo faz o Palmeiras trabalhar tranquilo. Cafu garante que ainda não sabe de sua possível transferência para o Parma da Itália no segundo semestre. Pra mim ninguém falou nada, né? Seria bom que eles falassem qualquer coisa, pelo menos para eu dar uma resposta adequada para dar para vocês. E Vanderlei Luxemburgo mostra indiferença em relação à ideia de se marcar os jogos de Palmeiras, São Paulo e Santos para o mesmo dia neste final de semana. Nós estamos preocupados em fazer a nossa parte, né? Então independe de ser sábado ou domingo. Agora, a nível de campeonato, obviamente, todas as equipes que têm condição jogassem no mesmo horário seria ótimo. O Corinthians já está em Porto Alegre, onde enfrenta o Grêmio amanhã pela Taça Libertadores. O Timão, que perdeu a primeira partida por 3-0, precisa vencer com a diferença de 4 gols para chegar às semifinais. Para um jogo tão difícil, o Corinthians passou a semana concentrado em Atibaia e treinando em Bragança Paulista, a 80 quilômetros da capital. O técnico Valdir Espinosa começou a mostrar serviço. A cada jogada, uma orientação. Do lado de fora, até o presidente do clube veio conferir o trabalho de perto. Os jogadores estão otimistas, mas sabem que a missão é muito difícil. O corintiano nunca desiste, né? E nós somos bastante confiantes, sim. Essa etapa agora é uma etapa difícil. Mas não é impossível. Confiança que é o que vai determinar você passar bem a bola, você ter atenção na marcação, você ter vibração e você acreditar que vença. Então, esse aspecto é importantíssimo. O Ministério Público de São Paulo lançou uma cartilha para ser distribuída entre policiais, civis e militares. O documento ajuda a polícia a identificar todos os tipos de crimes que podem acontecer dentro e fora dos estádios. A violência nos estádios de futebol afastou torcedores, provocou mortes e obrigou o Ministério Público a tomar providências. O primeiro passo foi fechar as torcidas organizadas Mancha Verde e Independente, protagonistas das lamentáveis cenas verificadas na decisão da Supercopa São Paulo de Juniores em 95. Depois, todas as demais torcidas organizadas foram proibidas de ingressar nos estádios.
Agora, o Ministério Público está apresentando sua terceira e talvez mais importante medida para o combate à violência. Esta cartilha especifica as 7 contravenções penais e os 12 crimes mais cometidos pelos torcedores nos dias de jogos. O documento vai servir como guia para o trabalho das polícias civil e militar, agilizando a detenção e posterior punição dos infratores. Elaborada pelo promotor de Justiça da Cidadania, Fernando Capês, a cartilha especifica tudo o que deve ser combatido, desde porte ilegal de armas e provocação de tumulto, até o porte de explosivos, como as temíveis bombas caseiras. A cartilha, que vale para todo o estado de São Paulo, deve ser adotada a partir do Campeonato Brasileiro no segundo semestre. Quem gosta de confusão nas arquibancadas, que se prepare. Em casos mais graves, a cartilha recomenda que o infrator seja preso em flagrante e permaneça detido até o seu julgamento. Antigamente o torcedor estava acostumado a ir no estádio, jogava saco de urina, incitava a violência, brigava, invadia gramado e não acontecia nada. Agora, se nós conseguirmos colocar em prática essa legislação, vai acabar a sensação de impunidade. 400 atletas de 21 países vão participar da Copa do Mundo de Taekwondo, que começa amanhã no Rio. Há 4 anos de fazer sua estreia nos Jogos Olímpicos, os países europeus vão tentar quebrar a hegemonia asiática. Os coreanos, atuais campeões mundiais, são os favoritos absolutos para conquistar mais um título. Mas os brasileiros entram no tatame com força total, tentando ficar entre as 5 primeiras equipes do mundo. Além da Coreia, estão na competição a Espanha, vice-campeã mundial, a Alemanha e Estados Unidos. Há 4 anos de fazer sua estreia nos Jogos Olímpicos, o taekwondo é um dos esportes individuais mais praticados do planeta. 150 mil atletas praticam o taekwondo no Brasil. A Copa do Mundo faz parte da estratégia do Comitê Olímpico Brasileiro para sediar as Olimpíadas de 2004. Por hoje é só. Manchete Esportiva Segundo Tempo volta amanhã. Uma boa noite e até lá. Boa tarde. Grêmio ou Corinthians? Só um dos dois vai continuar na Libertadores. O time gaúcho tem 3 gols de vantagem, mas os corintianos prometem muita luta para virar o jogo. Valdir Espinosa preferiu apostar no trabalho para tentar tirar a vantagem do Grêmio. Concentrou o time em Atibaia e durante a semana fez vários treinos para acertar as finalizações, a marcação, principalmente para evitar os gols de cabeça de Jardel, e até chamou uma psicóloga. O técnico sabe que a missão é muito difícil, mas não é impossível. Corinthians é sinônimo de arriscar. Corinthians é sinônimo de reverter situações. Corinthians é vibração. Para o Grêmio também não está nada definido. Luiz Felipe quer respeitar o adversário e deixar a euforia de lado. Um jogador em particular sabe que a diferença de gols não conta nada em um jogo como este. É o goleiro reserva Murilo. Na Libertadores do ano passado, ele entrou no lugar de Danley contra o Palmeiras, quando o Grêmio poderia perder por até 4 gols de diferença. Por muito pouco, o time gaúcho não foi eliminado. Sabemos que contra o Corinthians pode ser a mesma coisa, então vamos entrar esse ano já vacinados, né? Respeitando muito o adversário e sabendo que os 3 gols pode acontecer ao contrário aqui também em Porto Alegre. A Inglaterra goleou a China num amistoso disputado em Pequim. A Inglaterra, que vai sediar no mês que vem o Campeonato Europeu de Seleções, fez 1-0 com Nick Burbin. Depois do lançamento, o Burbin fez mais 2-0 Inglaterra. O terceiro e último gol foi também o mais bonito. Toque de calcanhar de Andrewson para Gascoigne, que fechou o placar. Inglaterra 3, China 0. Daqui a pouco, o técnico Vanderlei Luxemburgo fala sobre a expectativa do Palmeiras para o jogo de amanhã contra o América. E a seguir, o Vasco volta à liderança do Campeonato Carioca. Até já!
Campeonato Paulista. Ao vivo, América e Palmeiras. O Verdão vai a Rio Preto atrás da vitória que o colocará a 1 ponto do título. América e Palmeiras. Um jogão decisivo pelo Campeonato Paulista. Neste sábado, 4 da tarde. Em contagem regressiva para Atlanta. O Brasil define domingo a equipe da Olimpíada. A seletiva começou ontem para 47 nadadores. A prova mais disputada foi a dos 100 metros livre masculino. Ninguém conseguiu o índice exigido pelo comitê. No revezamento 4 por 100, as 2 vagas continuam em aberto e só vão ser definidas no domingo. Apesar da torcida, o clima é de tensão entre os nadadores, tanto que até quem já está garantido foi dar um apoio aos colegas. Não é uma situação muito confortável para eles de estar nessa situação e eu estou aqui para dar meu apoio mesmo. O Vasco reassumiu a liderança do Campeonato Carioca e está ao lado do Fluminense com 9 pontos. O time venceu ontem o Volta Redonda. O gol do Vasco e único do jogo foi marcado por Pimentel. Veja aí. Com essa vitória, o Vasco reacende a briga pelo estadual. A rodada do Campeonato Carioca começa amanhã às 3 da tarde com Flamengo e Barreira. No domingo, às 5 da tarde, tem Botafogo e Vasco no Maracanã. No mesmo horário, tem Itaperuna e Bangu. E em Volta Redonda, o time local pega o América. Às 8 da noite, o Fluminense recebe em casa o Madureira. O final de semana vai ser cheio de emoção aqui na Record. Velocidade e gols vão se misturar. Veja o que nós preparamos para você. Amanhã tem Campeonato Paulista ao vivo, com o Palmeiras enfrentando o América em São José do Rio Preto. No domingo, a Velocidade abre a tarde esportiva na Record, com a etapa de Interlagos da Fórmula Ford, a 1h. As duas têm o melhor do campeonato alemão. O Munique 1860 enfrenta o Borussia Dortmund. Às 15 para as 4 da tarde, um compacto da decisão da Copa dos Campeões, Juventus e Ajax. Às 4 da tarde, mais um super jogo do campeonato japonês, Verde Kawasaki contra o Shimizu. Às 10 para as 6, Campeonato Paulista, com Santos e Araçatuba, São Paulo e Juventus. Às 8 da noite, São Paulo continua assistindo aos VTs do Paulistão, enquanto o restante do país fica com o Campeonato Carioca, Fluminense e Madureira. Às 15 para as 9 da noite, o segundo tempo completo do jogo para todo o país, inclusive São Paulo. A seguir, a expectativa do Palmeiras para o jogo contra o América e a rodada deste final de semana do Campeonato Paulista. Nós voltamos daqui a pouco. A Portuguesa joga as fichas no vice-campeonato. A ideia é garantir a vaga na Copa do Brasil. Ninguém é bobo, não. A Luz está 6 pontos atrás do São Paulo, que é o segundo colocado na classificação geral. Mas tem 2 partidas a menos. Tem que correr atrás. Torcer contra o Palmeiras na situação que está é difícil, mas Palmeiras perder, até acredito que possa perder, mas de goleada é muito difícil, né? Porque a defesa deles está bem entrosadinha, então é difícil realmente eles tomar mais de 3 ou 4 gols. Então acho que o importante mesmo é a nossa equipe ter consciência que a gente precisa desse segundo lugar. Que é importante e também dá direito à vaga da Copa do Brasil também, isso é importantíssimo para nós. Amanhã a Portuguesa enfrenta a União de Araras, nada de moleza. Treina só com metade do campo, menos espaço, mais difícil para chegar na cara do gol. E se tem alguém que precisa ganhar espaço, é Juninho. Foi jogador da Ponte Preta, do Corinthians, treinou as equipes inferiores da Ponte e da Lusa. Era auxiliar técnico de Valdir Espinosa. Com a saída dele, assumiu o cargo. Certo está que ele fica até o final do Campeonato Paulista. Daí pra frente... Para mim, qualquer treino é importante, imagina o jogo, porque eu estou passando por um período de avaliação aí junto com a diretoria, que está me avaliando para o futuro da Portuguesa, e eu quero aproveitar essa oportunidade para permanecer como técnico. O delegado Vanderlei Pimenta não vai indiciar o técnico Vanderlei Luxemburgo por assédio sexual. O inquérito policial foi concluído ontem e hoje será encaminhado ao Fórum de Campinas, que poderá determinar o indiciamento do treinador. A atenção de Vanderlei Luxemburgo está voltada para o jogo de amanhã contra o América. O repórter Alexandre Carvalho conversa com ele sobre a expectativa do time para o jogo que pode praticamente garantir o título paulista ao Palmeiras. O técnico Vanderlei Luxemburgo, que está ao nosso lado, não quer comemorações antecipadas. Por que essa preocupação, Vanderlei? A preocupação normal, porque
Eu trabalho com jogadores dentro de uma realidade, nunca menti para eles com respeito à nossa posição na tabela e ao nosso trabalho. E nós não ganhamos o campeonato. Eles sabem que nós temos uma vantagem boa, mas que falta uma etapa a ser cumprida, que é consolidar essa posição. E nós não vamos mudar nosso pensamento agora porque nós temos uma vantagem boa. Vamos continuar trabalhando para conquistar definitivamente a competição. Boa tarde, Luxemburgo. O futebol brasileiro vem há muitos anos se definindo como um futebol de resultados, sem ousadia. De onde vem toda essa característica de ataque do Palmeiras? É uma coisa sempre muito minha. Eu sempre achei que você poderia trabalhar nas características do nosso atleta, tentando melhorar a performance dele, mas fazendo a parte tática, toda a evolução, em cima da característica nossa, não mudando a nossa característica. Eu acho que nós somos respeitados pelas nossas características. Nós temos que aperfeiçoar, sim, modernizar, sim, mas outras partes, não a nossa qualidade de habilidade, de técnica, de improvisação que nós temos, a inteligência do jogador brasileiro jogar. Então eu acho que tinha e tenho, né, a filosofia de que você pode ser uma equipe extremamente ofensiva sem ser vulnerável, dentro das nossas qualidades. Então acho que é nisso que eu tenho trabalhado. O Bragantino foi uma equipe que ganhou o campeonato já bem parecido com isso, com a qualidade técnica diferente, mas uma equipe que jogava um futebol de velocidade, buscando um resultado, sabia se defender muito forte. Eu acho que nós precisamos evoluir, não mais a nível tático. O Brasil não precisa evoluir a parte tática, nem o mundo precisa mais. Eu acho que a evolução que tem que existir agora é a performance do atleta, melhorar essa parte do atleta de versatilidade e participação. Obrigado, Vanderlei. Boa sorte amanhã, boa sorte até o final do campeonato. Tá, obrigado, um abraço. Obrigado, Alexandre. Forte abraço para o Luxemburgo. Confira agora os jogos deste final de semana do Campeonato Paulista. 2 jogos amanhã. O Palmeiras vai até São José do Rio Preto enfrentar o América às 4 da tarde. No mesmo horário, tem União São João e Portuguesa em Araras. No domingo, todos os jogos começam às 4 horas. Botafogo e Guarani jogam em Ribeirão Preto. Santos e Araçatuba se enfrentam na Vila Belmiro. O Rio Branco recebe em casa o 15 de Jaú. Corinthians e Mojimirim jogam no Pacaembu. Em Catanduva, tem Novo Horizontino e Ferroviária. E em São José dos Campos, o São Paulo pega o Juventus. E neste final de semana, eles têm encontro marcado com as redes. São os artilheiros. No Rio, Romário lidera tranquilo, mas agora está sendo ameaçado por Renato do Fluminense, que voltou a balançar as redes. Em Minas, a situação é diferente. Tudo azul para Marcelo do Cruzeiro. Em São Paulo, mesmo passando em branco na última rodada, Luizão continua na frente. Giovani dos Santos tem mais 3 jogos para tentar tirar a diferença. O Record nos Esportes de hoje fica por aqui. Assista agora ao Repórter Record. Uma boa tarde para você e um ótimo final de semana. América e Palmeiras, Campeonato Paulista, ao vivo, amanhã, 4 da tarde. Assista agora, Repórter Record. Campeonato japonês, exclusivo, Verde Kawasaki e Shimizu S-Pulse. O verde do técnico Leão e dos brasileiros Bismarck e Donizete, frente a frente com a força do Shimizu de Carlos Alberto Santos. Verde Kawasaki e Shimizu S-Pulse. Campeonato japonês, o torneio onde não existe empate. Neste domingo, 4 da tarde.